Entendeu agora? A quinta. Vamos para a quinta, né? Você já falou a quinta. A quinta? Não, o senhor falou a quarta. A quinta não falou ainda Teve não. um que pediu para repetir a quinta, não foi? A quinta é: comente sobre a indústria da Polônia. Comente sobre a indústria da Polônia. A sexta: quando a Polônia entrou na economia de mercado. Como a Polônia o quê? Quando a Polônia entrou na economia de mercado. Na economia de mercado. Professor, Diga. como é a 6 mesmo? Quando a Polônia entrou na economia de mercado. Qual a outra? A próxima é: quais as consequências da privatização? Quais as consequências das privatizações? Quais as consequências do quê? Quais as consequências das privatizações? Pronto, qual a próxima? A próxima. Oitava. Vou botar aqui, pronto. A próxima é: onde está localizado a Hungria? Onde está localizada a Hungria? Pronto, qual a próxima? A próxima, Nona. eu lhe digo já: comente sobre a economia da Hungria. Como é a 9, professor? Pronto, Comente sobre a economia da Hungria. pronto, qual a próxima? 10ª, deixa eu botar aqui. A próxima é você responder. Agora, não tem como você responder agora, né? Ou tem? Rapaz, eu acho que dá, não sei. Tem como responder algumas. É bom Né? responder. O que eu acho? Certo? Mas enquanto vocês... Eu vou dar uma aula aqui, eu vou continuar aqui sobre o clima da Europa. E depois vocês respondem, que com certeza vocês não vão responder agora, né? Não tem como, fica difícil, né?
Eu não sei não, professor. O negócio é. Sei não, sei não. Acho que não sei. Agora eu quero perguntar, Luísa copiou. Ih, rapaz. Luísa acompanhou as questões, Copiou nada, não tá nem com caderno, não. mas será que ela não achou um caderno, uma folhinha, não? Ela achar um caderno complicado. Olha, vamos aqui sobre o clima da Europa. Uma das características marcantes da Europa é o clima temperado, onde se localiza o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, entre o Trópico de Câncer a parte mais fria, temperada do norte. Então, os fenômenos que influenciam no clima da Europa são continentalidade e maritimidade. Próximo do mar, onde a gente chama maritimidade, mais do continente, próximo ao continente é a continentalidade. A proximidade do mar ou do interior ajuda a definir as características climáticas de determinada região. Área de latitude próxima, menor do que a temperatura e maior índice de pluviosidade. O continente é menor, é um dos menores continentes. A corrente do Golfo é a corrente marítima de maior atuação na Europa. Trata-se de uma corrente que nasce na região do Golfo do México, zona tropical, e se desloca no sentido norte, ao atingir a ilha britânica e o litoral da Noruega. Ao norte do continente, atinge invernos rigorosos, aumenta as neves e a amplitude térmica. Os ventos predominam os ventos do oeste. Relevos de cadeias montanhosas estão no sentido oeste e leste e predominam ventos fortes de oeste para centro do continente. Com as guerras gerou a origem da Europa, onde foram destruídas toda a sua parte natural. Aí houve o que? Houve a parte artificial, onde foi construído pelo o próprio homem, onde transformou suas paisagens, onde o homem começou a plantar. A paisagem natural foi destruída. Aí veio aquela artificial, que foi aquela que o homem plantou. Então, clima marcante da Europa é o clima temperado, onde ele se predomina, onde se localiza entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Aí nasce o quê? A zona temperada do norte. Aí surge o quê? Zona temperada do norte. Os fenômenos que influenciam no clima da Europa é a continentalidade e a maritimidade. A proximidade do mar ou do interior ajuda a definir as características climáticas de determinada região. Área de maior latitude, menor a temperatura. Próxima ao mar, e vão receber muita umidade, muito vento, aí onde vai diminuir a temperatura. Também aumenta a pluviosidade. Então, quanto mais distante do mar, a temperatura se torna maior. Então, vocês vão se a gente estiver próximo aos oceanos, ao mar, então tem a maior umidade, onde a temperatura diminui. Entre uma região e outras, podemos variar a temperatura de uma determinada região. Corrente do Golfo é a corrente marítima de maior atuação na Europa.
trata de uma corrente quente que nasce na região do Golfo do México, zona tropical, e se desloca no sentido norte, a atingir as Ilhas Britânicas e o litoral da Noruega, e o norte do continente atinge inverno rigoroso, aumentos de médias térmicas, né? Ventos predominam o vento do oeste, relevos e cadeias de montanhas em várias partes do continente, onde vão atingindo toda a parte do continente. Então, vão ter umas diferentes entre uma região e outras. Olha, agora eu vou fazer para vocês. Então, a corrente do Golfo é a corrente marítima de maior atuação na Europa. Trata-se de uma corrente quente que nasce na região do Golfo do México, zona tropical, e se desloca no sentido norte, atingindo as Ilhas Britânicas e o litoral da Noruega. Ao se direcionar para a porção norte do continente, ela atinge um rigor de maior profundidade. Então, as paisagens da Europa em si vai se mudando de uma região para outra, né, viu? Então, ao longo da ocupação do continente europeu, que ocorreu há milhões de anos atrás, houve uma transformação cumulativa do espaço. A natureza intocada é praticamente inexistente nessa região do mundo. A ocupação acelerou-se com a Revolução Industrial, onde a gente já falou que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, foi o surgimento da indústria, e esse surgimento da indústria, a indústria precisou muito de o quê? De matéria-prima. Então foram buscar a matéria-prima na natureza, onde começou com a vegetação e depois veio a mineração. Então toda essa área aí foram destruídas. Então, ao longo do continente europeu ocorreu há milhões de anos uma transformação cumulativa do espaço. A natureza intocada é praticamente inexistente nessa região do mundo. Quer dizer, lá não existe mais um espaço que não sofreu interferência do homem. Todas foram ocupadas. A ocupação com a Revolução Industrial que provocou intensa urbanização. O que é a urbanização? O crescimento das cidades, a partir do século XVIII. Então, houve um grande avanço. Nenhum outro continente foi a natureza tão extensamente transformada. As únicas exceções, ou quase, aparecem nas suas margens, onde na própria parte de alguns rios não foram muito destruídas. A Islândia ou a Lapônia quase vazia os retalhos russos ou escandinavos da taiga, as rochas e os gelos das barreiras alpinas ou pireníicas. Os Pirineus, né, então foi também uma que foi menos atingida. Por todos os outros lados, a Europa já não apresenta paisagens naturais, certo? Então, essa parte aí próxima ao rio ainda não teve grande avanço. A ocupação antiga associada às guerras e à apropriação do espaço para a captação de recursos naturais fez da Europa um jardim reconstruído, ou seja, grande parte da paisagem europeia de hoje foi replantada ou artificializada. Apenas manchas de vegetação original são encontradas em algumas regiões do continente. Considerando as formações... Diga. Desculpa interromper, eu queria fazer uma pergunta. Diga. Praticamente todos os países, eles têm uma qualidade de vida boa? Ou só alguns? Alguns países... Não, quase todos os países da Europa, a qualidade de vida deles são boas.
Certo? Agora, apesar que dentro da própria Europa tem que são melhores do que outros, né? Suécia, Suíça, a qualidade de vida aí é melhor do que em outros próprios países da Europa. Mas em relação aqui os da América, todos os países da Europa vivem melhor do que a gente daqui da América do Sul. Tá entendendo? Então, todos da Europa têm uma qualidade de vida boa. Apesar que lá dentro tem que se destaca mais, como a Suécia, Suíça. Agora, se a gente comparar o Brasil com qualquer país da Europa, o Brasil perde. Eles ganham da gente na qualidade de vida. Uma das que mais fracas, assim, na Europa, se puder citar que Portugal não é boa como a França, mas vive bem, a qualidade de vida é boa para lá, né? Superior à nossa, mas podemos dizer que também tem uma comparada aqui, lá é melhor. Então, a ocupação antiga associada às guerras e a apropriação do espaço para a captação de recursos naturais fez da Europa um jardim reconstruído, ou seja, grande parte da paisagem europeia de hoje foi replantada ou artificializada. Apenas manchas de vegetação original são encontradas em algumas regiões do continente. Considerando as formações originais, grande parte já não existe, onde elas foram todas destruídas. Se a gente pegar um mapa da Europa, você vai ver que grande área dela quase não existe mais. Foram destruídas em grande parte da região. Então, grande deles foram destruídas pelo próprio homem durante o período da Revolução Industrial. Agora, vou copiar umas questões aí para vocês. Posso citar? Sim. Pode falar. Bora. Que fator determina que climas mais frios aparecem em setores localizados ao norte da Europa? Que fator determina que climas mais frios aparecem em setores localizados ao norte da Europa? Pode repetir? Pode repetir, professor? Professor João Vitor pediu para repetir. Diga. João Vitor pediu para repetir. Deixa eu ver. Que fator determina que clima mais frios aparecem em setores localizados ao norte da Europa? Aparece em quê? Ao norte da Europa.
Posso ir para a segunda? Sim, pode ir. Qual é o tipo de clima da Europa? Qual o tipo de clima da Europa influenciado pela corrente do Golfo? Essa é a segunda, né? É. Qual é o clima da Europa influenciado pela corrente do Golfo? Pode repetir, professor? Influenciada pelo quê? Qual o tipo de clima da Europa foi influenciado pelo Golfo? Pronto. Qual o tipo de clima da Europa influenciado pelo o Golfo? Qual a próxima? A próxima. O que é, o que é amplitude térmica? O que é o quê? Amplitude térmica. Pronto, a próxima. A próxima. Fale sobre a corrente do Golfo. Ela não mandou? Pronto, qual a próxima? A A corrente. próxima é fale sobre as cadeias de montanha. Fale sobre as cadeias de montanha. As cadeias. De Fale montanha. sobre as cadeias de montanha. De lá você está dizendo, né? Hã? É de lá que você está dizendo, né? Da, da Europa? É certo. Pronto, qual a próxima? A sexta, no caso. É, comente sobre a corrente do Golfo. De novo. Professor, essa questão já repetiu. Hein? O senhor já disse aqui na quarta questão, fale sobre a corrente Já? do Golfo. Certo. Então, comente sobre maritimidade e continentalidade. Sobre o quê? Continentalidade e maritimidade. Maritimidade. Pronto. Pronto, qual é a sexta questão? A sétima, no caso. A próxima, né? Isso. Sétima questão. Cite os principais climas da Europa.
da Europa. Pronto, qual é a próxima? Oitava questão. A oitava, cite a vegetação da Europa. Vegetação. Isso. Agora vocês vão responder de acordo com o que eu estava falando. Deu para ouvir? Virgem Maria. Olha, sobre a Eslováquia e a República que vocês quase não fizeram nada, né? Sobre a Iugoslávia também não. Os nossos países que sofreram, que se membrou a Iugoslávia, vocês não fizeram. Aí na próxima vocês devem fazer tudo isso. Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês, para ver se vocês são bons de memória. Eu vou falar aqui para ver se vocês começam a responder a essas questões de hoje. Pode ir. Tá entendendo? Pode ir. Certo? Mas eu acho que vocês não vão acompanhar. Será que acompanha? Vamos ver. Vamos ver, né? A gente só descobre tentando. Bora. Tem certeza? Mas fica fácil para vocês assim, não? Você já vai encontrar pronta. Olha, eu pegar aqui no início, como se diz, para ver se vocês acompanham. Olha. Lá na primeira parte sobre a Polônia, logo no exercício que eu coloquei logo no início. Polônia, né? Seu território foi invadido pelas tropas de Hitler em 1939, aí inicia a Segunda Guerra, onde teve a economia prejudicada. Com as guerras, a indústria foi destruída e a agricultura. A economia planificada, a indústria de base recebeu muito incentivo do governo, muita atenção, onde tinha um controle para a produção de consumo, onde aí só produzia aquilo que o país precisava, não interessava ao comércio exterior, à venda, se preocupar mais com o consumo interno. Tinha boa relação com a Rússia, uma relação econômica, onde seguiu o sistema socialista. Na indústria, o setor que mais crescia, que teve um grande desenvolvimento, foi o setor químico, onde se destacava. A Polônia tem avançado desde os anos 90 e daí entra na economia de mercado. As empresas do Estado eram deficitárias, onde existia um atraso técnico, mas também a sua indústria era ultrapassada, mas gerava muito emprego, muito trabalho, onde veio, depois de seguida, veio a privatização, com a privatização veio o desemprego.
o que é a privatização, você já sabe que é o quê? É a venda das empresas do Estado. Com isso, o aumento do emprego, a privatização surgiu o desemprego. A inflação é o quê? É o aumento do custo de vida. A Hungria está ocupada no rio Danúbio. Nos últimos anos, a Hungria tem oferecido serviços e produtos. Seus produtos e serviços são diversificados. Tem recebido grande investimento do governo e as empresas privatizadas também surge o desemprego da Hungria. Em 90, a taxa de desemprego era 12%, e em 17 caiu para 4%. Então, o emprego da Hungria teve um grande controle. Então, houve um avanço no decorrer de toda história, né? Certo? Aí, sobre o clima da Europa, né? O clima da Europa, uma das características marcas do clima é o clima temperado, onde ele se localiza entre o ciclo polar ártico e o trópico de Câncer. Esta zona temperada do norte, né, aí onde está a zona temperada do norte. Os fenômenos que influenciam no clima da Europa é a continentalidade e a maritimidade. A proximidade do mar ou do interior ajuda a definir as características climáticas de determinadas regiões. Área de mesma latitude próxima ao mar, onde a temperatura é menor. E maior índice pluviométrico, né? Quer dizer, a grande quantidade de chuva. As áreas continentais é menor. A corrente do Golfo é a corrente marítima de maior atuação na Europa. Trata de uma corrente quente que nasce na região do Golfo do México, zona tropical, e se destaca no sentido norte a atingir as Ilhas Britânicas. E o litoral da Noruega e o norte do continente atinge invernos rigorosos e aumentos de médias térmicas. Amplitude térmica, a diferença é a variação de temperaturas. Os ventos predominam no oeste. Cadeias de montanhas estão no sentido oeste e leste. Predominam ventos fortes de oeste para o centro do continente. Com a guerra, a paisagem original da Europa foram destruídas. E hoje, grande parte artificializada, onde houve um plantio dessas vegetação, onde foi destruída no todo o decorrer da história da Europa em si. Então, tudo isso deu uma paisagem, mudou da paisagem da Europa. Agora eu pergunto a vocês, conseguiram responder quantos? Tem 2 minutos, viu, para encerrar. Rapaz, eu respondi umas 3 questões aqui. Diga, Quase Marcos. 4. A primeira questão, eu respondi umas 3 questões, eu acho. 3 do primeiro exercício. Foi. Qual foi as 3 que você respondeu? Diga a primeira. Que foi quando aconteceu a invasão da Polônia. Aí eu disse que foi em 1939 com a invasão de Hitler. A primeira, quando aconteceu a invasão? Da Polônia. Foi quando? Em 39. 39, né? E a segunda, qual foi a que você respondeu?
quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Aí eu disse entre 1939 a 45. 39 a 45, né? Isso. E a segunda, Tem aqui. Quais as consequências da e a Segunda outra Guerra? questão agora, Então, quais as consequências da Segunda Guerra na Polônia? Aí esse daqui eu quase respondi, mas eu acho que foi porque as consequências foi tipo assim, eles tiveram que certo. pagar os prejuízos dentro da. Como eu posso explicar? Vai cair a conexão, viu? Vai cair. Tá Já, certo. hein? Vamos encerrar aqui. Gente, até a próxima aula. Da aula Traga na próxima. Até a aí a- próxima, até a próxima. Eu Tchau. acho que isso é outra aula, eu acho. Em um segundo, eu estou Outra mandando aula. o link do oitavo. Tá bom. Tá bom.